Que Deus te abençoe, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um... Conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Não basta só conhecer, né? Nós temos que Não, viver esta palavra, né? E nós estamos aqui numa série de 12 estudos sobre a volta de Jesus, né? Quando vai ser a segunda volta de Jesus? E esse é um tema que eu já falei aqui uma vez, mas eu vou falar de novo. É um tema que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de escatologia, mas é um tema que eu não gosto muito de conversar sobre ele. Eu gosto de estudar, né? E saber que Deus tem um plano para a nossa vida. Mas eu não gosto muito de conversar sobre ele, porque a maioria das pessoas elas querem saber quando vai ser. Elas querem data, horário, né? Se vai ser de dia, de noite, sabe? E não é por aí, né? O Senhor deixou para você e para mim, o ministério deixou para você e para mim ordenança para que a gente pregue o evangelho, e é isso que a gente tem que estar preocupado. Não tem que estar preocupado quando ele voltar. Se a gente está preparado, ele pode voltar hoje, amanhã, o ano que vem, ele volta quando ele quiser, né? Porque nós vamos estar preparados. Nós começamos aí e falamos já sobre se estamos próximos do fim do mundo, como será o fim, né? Falamos também de sinais do fim, o fim dos tempos, e hoje, quando será? Quando será? Vimos como será e agora, hoje nós vamos ver quando será o fim. Na verdade, esse tema da segunda volta de Jesus, ele é muito interessante, né? Hoje nós vamos ver quando será esse fim, né? Como se fosse alguma coisa reveladora, né? Então, aqui a gente fala que Jesus está voltando, né? Agora, você e eu não temos que estar preocupado com isso, estar um pouco desesperado com isso. O que você e eu temos que fazer é estar preparados para essa volta. Mas se ele vai voltar hoje, amanhã, não importa. De repente, eu posso ir antes dele voltar, né? A gente pode morrer antes dele voltar, né? Bom, sobre a volta de Jesus, quando será? Então, a ciência hoje, ela já fala que ela já tem ideia que o mundo vai acabar, né? Então, a gente vê aqui que ela tem 6 formas, né, possíveis de acabar o mundo. A primeira delas é a natureza contra nós, né? Pesquisas realizadas na última década só reforçam o que muitos cientistas já alertavam desde a década de 70, lá de 1970, lá longe, né? Como é o caso do efeito estufa que a gente está vivendo hoje, né? Que está sendo intensificado por nosso padrão de vida, que lança toneladas de gás carbônico para a atmosfera, né? Provocando o aquecimento global. Não é à toa que a temperatura média da Terra não para de subir. Então, a cada ano, a gente está vendo que as temperaturas estão subindo. A gente está vivendo aqui na primavera, então, primavera teria temperaturas variando entre 18 e 28 graus, mais ou menos, e aqui a gente já atingiu temperatura de 38 graus. Então, mas a ciência também ela já está dizendo, ela já está concordando que o mundo vai acabar. Bom, a segunda hipótese, ela coloca como se fossem as armas de destruição em massa. Então, quando a gente viu lá a Primeira Guerra Mundial, né, quando os Estados Unidos lançou sobre Hiroshima e Nagasaki a bomba atômica, a gente achava que já estava no final dos tempos, né? Mas, na verdade, ainda não, né? Apenas algumas ogivas nucleares conseguem matar centenas de milhares de pessoas. Então, a destruição em massa ela pode acontecer quando começou essa guerra aí da Rússia
contra a Ucrânia, quer dizer, não é uma guerra, né? Uma invasão da Rússia na Ucrânia, né? Que já dura 106 dias, a gente achava que a coisa já ia acontecer alguma coisa. Aí está acontecendo, né? Então, as consequências de uma arma de destruição em massa, elas são consequências terríveis, tanto para a humanidade quanto para o meio ambiente, né? Então, segundo dados da Companhia Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, atualmente 9 países somam um total de 14.000 armas nucleares. Então, se um dos presidentes desses 14 países acorda mal-humorado, pode acontecer aí uma guerra atômica ou uma destruição da face da Terra por armas. Uma terceira forma que a ciência acha que o mundo vai acabar é através da inteligência artificial. E a gente tem visto hoje, através do nosso telefone, através da internet, a gente tem visto que a inteligência artificial ela tem crescido demasiadamente, ela hoje faz parte das nossas vidas, né? Graças a ela conseguimos executar muitas tarefas em tempos recordes, porque antigamente a gente ia demorar muito tempo e hoje a gente faz em segundos, através do quê? Da inteligência artificial. Então, muitas vezes você pesquisa por internet, você pesquisa determinado produto, e aí quando você entra no teu e-mail, já tem gente oferecendo esse produto para você. Isso aí é a inteligência artificial. Então, a ciência também diz que a inteligência artificial, ou seja, os robôs, eles podem dominar a Terra e aí dominar a raça humana, né? Isso é uma forma também do fim, né? Do fim do mundo. O quarto motivo seria o impacto de um asteroide, né? Antes de mais nada, é importante destacar que a Terra, até agora, não está na rota de colisão com nenhum asteroide realmente perigoso. Você tem asteroides pequenos que podem se chocar com a Terra, mas não vai causar nenhum desastre, né? Uma catástrofe no planeta. Então, hoje não tem nenhum desses asteroides, né? De acordo com a NASA, mais de 22.800 objetos com mais de 140 metros de diâmetro. Sabe o que são 140 metros de diâmetro? É grande para chuchu. Foram encontrados e a órbita de nenhum deles ameaça o planeta. Mas existe também, a ciência também, ela vê a possibilidade do planeta Terra ser destruído por um impacto de asteroides. Uma outra forma, né, que eles falam de grandes erupções vulcânicas. Há cerca de 250 milhões de anos, uma série de grandes erupções vulcânicas teria comprometido a vida no planeta. De acordo com vestígios encontrados no norte do Canadá, pesquisadores estimam que esses eventos tenham formado nuvens de cinzas na atmosfera, além dos gases de efeito estufa. Entre as consequências dessa catástrofe, cerca de 95% da vida marinha e 70% dos seres vivos terrestres teriam sido extinguidos. Então, a gente sabe que existem diversos vulcões que ainda estão ativos, né, que estão quietinhos, mas ainda estão ativos, eles não foram destruídos, né? E a sexta causa, e eu acho que é que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com ela, é justamente a morte do Sol. Conforme prevê a astronomia, a Terra ainda tem de 5 a 8 bilhões de anos antes que o Sol se torne um gigante vermelho. Então, o Sol ele vai perdendo
o oxigênio que tem dentro dele e ele vai se aproximando da Terra. Então, a gente pode ver que essas altas temperaturas têm o efeito estufa, mas também tem a proximidade do Sol na Terra. Isso vem acontecendo paulatinamente, vem acontecendo assim, bem devagarinho. Então, você imagina que a cada ano ele se aproxima da Terra mais ou menos meio centímetro. Então, isso vai mexendo com as temperaturas, né? Ao fim da sua vida, o Sol se expandirá até mais ou menos a órbita de Marte. Então, vai engolir o planeta Marte, portanto, todos os planetas rochosos, incluindo a Terra, né, ele vai estar engolindo. À medida que ele perde sua massa, nosso planeta se distanciará dele e aí o calor vai acabar destruindo a Terra. Bom, isso aí é apenas dados para que a gente saiba que Jesus está voltando. Então, a ciência já está concordando que a Terra ela vai se acabar, ela vai ser destruída. Então, a volta de Jesus é algo iminente, né? Nós temos aí uma série de livros, de e-books, DVDs, filmes e tantos outros meios falando de como será o fim do mundo. Nós temos filmes aí que, nós, por exemplo, já assistimos pelo menos uns 3, né, que falam sobre o fim do mundo. Mas, para você e eu que somos cristãos, para você e eu que temos a nossa fé firmada em Jesus Cristo, que temos os pilares como Deus, o único Deus e Senhor da nossa vida, a Jesus Cristo como sendo o único meio para a gente chegar até Deus, para nós que temos como pilar também o Espírito Santo, que quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos esse Espírito Santo, e como quarto pilar nós temos a Bíblia, que é a palavra do Senhor, a palavra viva do Senhor, para que a gente consiga caminhar nessa terra. É bom a gente saber o que a ciência pensa, porque, na verdade, a ciência ela vai se você se recorda, no início do século, ela começou a ir contra a Bíblia, e agora ela começa a convergir para a Bíblia. Então, para nós é bom a gente saber, só para questões educativas, mas para nós o que realmente interessa é o que diz a Bíblia. E a Bíblia diz que Jesus voltará. E aí a gente vê em João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, isso aí, Jesus está fazendo uma promessa para você e para mim. Jesus, ele foi preparar lugar. Ah, pastor, mas será que demora tanto assim para preparar lugar? Pois é, querido, isso aí, depois, quando você chegar lá na frente do Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, você pergunta para ele, por que demorou tanto? Né? Então, Jesus foi preparar lugar. Ele fez essa promessa, e isso está na Bíblia. E isso é o que importa. Né? A gente conversava com umas pessoas essa semana e a gente falava justamente isso. Olha, qualquer coisa que esteja fora da Bíblia, a gente não crê. A gente não dá o mesmo peso de atenção para aquilo que está dentro da Bíblia. Pode ser um grande escritor, pode ser um grande filósofo, pode ser um grande servo de Deus. A gente nunca pode deixar que a Bíblia seja o segundo livro, o segundo conselho na nossa vida. Ele sempre tem que ser o primeiro.
sempre tem que ser o primeiro. Né? Mas o que mais que a Bíblia diz? Vamos lá em Mateus capítulo 24, versículos 25 a 27. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando nós fazemos estudos bíblicos para que a gente conhecer a palavra e viver a palavra, é para que a gente não seja enganado. E Jesus ele já ensinava isso. E aí Jesus deixou registrado isso. Ele vai vir como um relâmpago. Então ninguém que diz, olha, o anticristo já está aí, porque Jesus já voltou. Esquece isso. Ele vai vir como relâmpago. Então, quando será o fim? Quando será o fim? Quando ele chegar. Quando será o fim? Quando ele vier como um relâmpago. Que ele vai cortar o céu de norte a sul, de leste a oeste. E o que é mais interessante? O que é mais interessante? Quem é que vai ver a Jesus? Quem é que vai ver a Jesus? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os trapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ou seja, quem vai ver? Todo olho verá. Todo olho. Então, quando João escreveu o Apocalipse, inspirado pelo Senhor Jesus, ele confirmou alguma coisa que Jesus já tinha dito lá em Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aleluia! Ou seja, quando a Bíblia fala o Filho do Homem, ela está falando de Jesus. Quando a Bíblia fala da noiva, ela está falando da igreja. Quando a Bíblia fala da igreja, ela está falando de você e de mim. Ela não está falando de estruturas físicas, né? Ela está falando de gente como você e eu. Né? E quando eu falo de filho de Deus, é aquele que tem a Cristo como seu Senhor. Então, quem é que vai ver? Todo mundo vai ver. Ninguém vai poder dizer assim, porque ele veio, eu não vi. Querido, todo mundo vai ver a vinda de Jesus. E essa vinda de Jesus vai ser algo assim tremendo. Na verdade, a segunda vinda de Jesus, ela vai vir em duas partes. Como? Em duas partes. A primeira parte, ela vem como o arrebatamento. Né? Quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que nós já lemos algumas vezes aqui, ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, Jesus vem nas alturas e ele vem para o arrebatamento. Ele vai arrebatar quem? Os seus filhos. Os filhos que estão mortos vão ser ressuscitados primeiro. E aqueles que estão vivos, se você e eu tivermos vivos, você e eu somos filhos de Deus, nós seremos arrebatados também. E a gente vai ser arrebatado não com esse corpo, mas com o nosso corpo glorificado. Né? Então, essa é a primeira parte da vinda de Jesus. Mas aí tem a segunda parte da vinda de Jesus. E a segunda parte, para quem não tem a Jesus, é algo bastante sério. A segunda parte é o julgamento. É o julgamento, onde Deus vem para julgar, Jesus vem para julgar a todos, a você e a mim. Então, a gente vê aqui em Atos capítulo 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos,
ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, quem é que foi ressuscitado dentre os mortos? Quem? O próprio Jesus. E é esse Jesus que vai vir para julgar. Então, ele vem, né, na primeira parte da vinda dele, ele vem e recolhe o que a gente chama da igreja. Né? Ele vem para a noiva. Então, ele recolhe aqueles que são salvos. E a segunda parte, ele vem para quê? Ele vem para julgar. E, no julgamento, a gente vê o que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Quando Jesus fala aqui das tuas palavras, ele fala não só das palavras proferidas, mas ele fala das tuas intenções, ele fala dos teus pensamentos, ele fala das tuas atitudes. Então, aqui é muito claro que o nosso julgamento, ou a nossa relação com Deus é algo muito individual. Por quê? Porque ele vai julgar aquilo que você pensou, aquilo que você agiu, aquilo que você falou. Ele vai julgar. Ou seja, não depende, mas sabe o que é? Deus, olha, eu tinha lá o fulano. Não depende, o fulano, quando chegar lá, Deus vai conversar com ele. Né? E isso é muito claro. Nós vamos ser julgados, desculpa, por aquilo que nós somos, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós pensamos e falamos. Né? E a gente vê aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, aqui, Daniel está profetizando, né, há 700 anos antes da primeira vinda de Jesus, antes do nascimento de Cristo, que todos serão julgados. Todos. Você e eu. Não, pastor, mas espera aí, mas eu não sou salvo. Você vai ter um outro tipo de julgamento. Na verdade, são dois julgamentos, né? O julgamento para você, para os salvos, que é o julgamento de galardões, onde você vai ser galardoado, você vai ser premiado por aquilo que você fez. Ou você vai perder os galardões por aquilo que você deixou de fazer. E o segundo julgamento é o julgamento que é o juízo final. Aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que não caminharam com Jesus, então eles vão junto com o diabo e todos os seus anjos lá para o lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, segunda morte. Então vão passar a eternidade ali. E a gente vê aqui Pedro dando algumas instruções de como vai ser esse final dos tempos, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 12. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e expressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ou seja, Pedro está falando aqui que o dia do Senhor vai ser como ladrão. É como nós vimos lá, que é o relâmpago. Ele vai vir sem avisar ninguém. Né? Esse trecho é um trecho muito importante. Eu gostaria que todos esses textos que nós colocamos aqui, você estivesse anotando e você estivesse conferindo com a sua Bíblia.
porque é muito importante que você faça essa conferência. Você não pode confiar em tudo que as pessoas falam. Então, você vai na Bíblia. Ah, mas você é pastor, não importa quem eu seja. É dessa forma que nós temos que fazer as coisas. Você está ouvindo uma pregação, você está ouvindo um estudo bíblico, você tem que ter o costume de anotar e conferir os textos. Por quê? Porque muita gente pega os textos e dá uma floreada no texto e dá uma outra intenção. Mostra uma outra intenção, coisa que realmente Deus não está querendo revelar ali. Então, é importante que você veja isso. Então, você vê aqui que Pedro ele fala que ele vai vir como ladrão. Ele fala que os céus e a terra passarão. O fim do mundo vai ser de forma assim bastante terrível, né? A volta de Jesus. Nesse dia o mundo todo será destruído e nada sobreviverá. Mas Jesus vai levar os salvos para o céu, para morar com ele para sempre. Quem não é salvo será julgado e os condenados irão para o lago que arde com fogo e enxofre, junto com o diabo e todos os seus anjos. O fim do mundo será terrível. Deus castigará todo pecado. Então, se você nos acompanha, nós tivemos um estudo aí sobre os atributos de Deus, e nós falamos que um dos atributos de Deus, né, além, ele tem mais de 70 atributos, né, nós vimos alguns deles, que Deus é amor. E um outro atributo que nós fizemos questão de frisar é que Deus também é justiça. Então, Deus ele vai castigar todo pecado. Então, nesse tempo, né, nessa vinda de Jesus, haverá muito medo, pânico, terremotos, sinais dos céus, e os elementos serão destruídos, como Pedro coloca aí muito claro, com fogo. Então, quando nós vimos o que a ciência falava sobre o final dos tempos, a gente vê, né, que o mundo vai acabar mesmo, e a gente vê que existe uma convergência para aquilo que diz a Bíblia. Ou seja, nesse tempo ninguém poderá escapar do julgamento de Deus. Ninguém vai escapar. Não importa onde você esteja, não importa a situação que você esteja, ninguém vai escapar. Mas, o que é mais interessante, né? Para os salvos, o fim do mundo será um dia de esperança. Será um dia de prazer, porque finalmente nós vamos estar juntos com Deus. Pastor, mas quando será o fim? Na verdade, quando nós começamos a falar da volta de Jesus, uma das coisas que a gente sempre falou, e em tudo que a gente está trazendo, os estudos que a gente está trazendo aqui, a gente tem falado sempre a mesma coisa. Jesus fala em Marcos, capítulo 13, versículo 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, ninguém sabe. E quando eu estava preparando esse estudo, eu vi aí que tem alguns aí dizendo até que já a data que Jesus vai voltar. Dia 16 de abril. Ele não diz o ano, mas ele diz que é dia 16 de abril. Né? Outros já disseram que ia ser em 9 de dezembro. Então, tem abril, tem dezembro, tem... Sabe? E a palavra de Deus diz que ninguém sabe. Então, na verdade, eu não preciso ficar olocubrando isso. Porque eu quero saber. Não, eu não preciso querer saber. Ninguém sabe, se somente Deus sabe. Então, o que a gente tem que ficar ciente, né? Como é que a gente tem que andar? Né? É o que Jesus fala em Marcos, capítulo 13,
versículo 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. A gente não sabe se ele vai chegar hoje, amanhã, depois, daqui a um ano. A gente tem que estar preparado. Desculpa. E na semana passada, nós falamos dessa preparação. E essa preparação é você ter a Jesus como Senhor da sua vida. Não queira aproveitar, que a gente quer aproveitar esse mundo. Esse mundo aqui, ele vai acabar. Então, viva intensamente aquilo que Deus colocou na tua vida. Viva intensamente o teu chamado. Vive intensamente a bênção, o milagre que Deus te dá a cada dia, que é cada dia de vida. Né? Reclama menos. E vive intensamente aquilo que o Senhor tem colocado na tua mão, em nome de Jesus. E eu te espero na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira, a gente continua com a segunda volta de Jesus, e na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre o arrebatamento. Aleluia! Então, aqueles que são salvos serão arrebatados. E os que não são salvos, pois é, o que te espera é o lago que arde com fogo e enxofre. Então, na próxima semana, esteja aí preparado com o seu caderninho aí, né, anotando todos os textos bíblicos, que nós vamos falar sobre o arrebatamento em nome de Jesus. Queremos te lembrar que nós temos aí a nossa comunidade Crer em português e espanhol. Lembrando que na próxima semana, na próxima quarta-feira, né, nós vamos ter a nossa reunião mensal de oração. A gente tem uma reunião por mês, essa reunião não é gravada, então a gente te convida a estar com a gente, para a gente orar, para nós intercedermos, para a gente estar cada vez mais preparados para a volta do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, obrigado por você estar com a gente até aqui, e a gente gostaria de ouvir a sua opinião. Escreve aí para nós a tua opinião, né? Nós gostaríamos de saber o quanto esse estudo tem sido bom para você, o quanto esse estudo tem sido edificante. Se você tem alguma coisa para acrescentar, manda para nós. E a gente faz uns adendo aí, né? A gente vai e vamos arrumando, né? Se você está lembrado, logo no começo do estudo eu disse que isso não é um estudo conclusivo, ou seja, não tem mais nada para acrescentar. Não, isso aí, Deus pode revelar coisas aí maravilhosas. Então, obrigado por você estar com a gente, né? E te espero na próxima quinta-feira. Lembrando que domingo tem Santa Ceia. Tem domingo de Santa Ceia do Senhor, né? Então, em nome de Jesus, vem com a gente participar da Santa Ceia. Prepara aí os seus elementos e vamos juntos comemorar, né? Mais uma Santa Ceia. Vamos validar ou vamos renovar a nossa aliança com esse Deus que é tremendo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E te espero no domingo, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.